Sou Bernardo, faço publicidade no 7º semestre. Eu estagiava na 365, que é o núcleo aqui da Unifor, do curso de publicidade. Eu tinha muito na minha cabeça definido que eu queria fazer direção de arte. Entrei na 365, comecei a ser diretor de arte lá. Com o passar do tempo, algumas responsabilidades crescendo ali, principalmente para quem já estava mais tempo. Me encontrei em uma posição, depois de um semestre lá, de que eu era um dos veteranos. Eu tinha que fazer muito mais do que eu estava acostumado. Coletivamente, as pessoas que estavam antes decidiram que a gente tinha que marcar a história daquele lugar e a gente pegou alguns projetos que já aconteciam e a gente tinha a ideia de dar uma cara nova. Um deles foi a 365 Fest. Eu era a pessoa responsável e o que chegava mais próximo de um diretor de criação. Muitas das coisas não saíam do canto porque ninguém tinha muita noção de como fazer. Tinha algo dentro de mim de tentar exceder qualquer tipo de expectativa que pudessem ter. Não era como se o meu máximo bastasse. Eu tinha que ultrapassar o máximo do que era esperado, não só de alguém da minha idade ou qualquer tipo de coisa que já tinha sido feita naquela agência. A gente começou a ter mais tempo na agência, não necessariamente porque ninguém obrigava, porque a gente decidia ficar. Foi sendo alimentado retroativamente entre nós, muito mais por mim do que as outras pessoas que estavam comigo no mesmo projeto. A grande complicação foi que eu tinha muita exigência em cima de mim mesmo, muita expectativa em cima de mim mesmo, muita coisa relacionada à minha vida pessoal foi afetada por isso. O descanso se tornou quase que uma obrigação. Eu estava recarregando para ter que trabalhar de novo. Talvez seja a origem de muitos dos burnouts. Eu não tenho um laudo de que eu tive um burnout, eu tive alertas de psicóloga da terapia, que eu fazia, ainda faço, e do neurologista. Quando você fala, dá pra ver no semblante dos médicos uma cara meio assim de medo, e isso me assustou um pouco. Decidi que eu precisava tirar um tempo pra me reorganizar, só que isso não necessariamente melhorou nada, porque eu acho que o burnout te impossibilita de descansar. Talvez seja esse o ponto que mais chama atenção no processo de burnout. Não é como se você estivesse cansado de trabalhar, você está cansado de tudo. E descansar vira uma obrigação. A realização de que eu não estava bem foi falando com o Caio. Ele me falou algo que era, na época, talvez o que eu precisava ouvir. Ele estava muito mais do que procurando ser produtivo, ele estava procurando não estar chateado com a situação que ele estava procurando alguma coisa que ele acreditasse. Para mim, aquilo fez muito sentido, porque não é necessariamente como se eu não acreditasse no que eu estava fazendo, eu só acho que eu não estava fazendo porque eu acreditava. A gente não quer admitir que essas coisas estão acontecendo, porque não só soa uma derrota, como a gente normaliza o trabalho como talvez o único vício saudável. O trabalho, quando você é viciado nele, parece que as pessoas lhe aplaudem. Existe uma confusão grande, né, de eu quero crescer em alguma coisa, eu quero fazer algo e fazer bem, mas para você fazer algo bem, você não pode estar bem. Pelo menos é a impressão que acho que muita gente sente, porque você tem que sacrificar um pouco. Eu era imaturo em vários sentidos, de respeitar a mim mesmo, porque eu só não era capaz mesmo, não tinha como eu fazer mais do que aquilo ali. E isso me levou para um processo de burnout. Eu percebi que talvez não fosse necessariamente a agência que estava me fazendo mal, era eu mesmo, e tentei ir atrás de alguma coisa que fizesse mais sentido e tal. Nada necessariamente faz tanto sentido quanto fantasiei na minha cabeça, mas definitivamente existem maneiras mais saudáveis de lidar com essa desrealização que a pessoa passa. A sensação que eu tinha, física, era de uma deformação, me sentia deformado. Eu tava na época com cabelo rosa. Eu não podia transparecer aquele meu cansaço, porque eu sinto que tinha um senso de equipe que a gente não podia abandonar. Nem mostrar para os calouros, as pessoas estavam entrando, de que a gente estava muito cansado. Tinha que interpretar um certo personagem, mas esse personagem tinha que parecer comigo bastante para não deixar de ser o Bernardo. E eu lembro de ficar muito irritado, muito irritado. Toda vez que alguém perguntava se eu estava bem, se eu estava feliz, afetava até a maneira que eu percebia a própria felicidade genuína. Então talvez isso aqui represente isso. Difícil falar um conselho útil, que depende muito de como ela está encarando aquilo ali. Acho que tem gente que encara a realidade daquilo ali, que ela não está bem. No meu caso, não queria encarar isso. Então, se a pessoa tiver, talvez, numa situação dessa, de não querer encarar a realidade, a pessoa talvez tenha que sentir um pouco na pele para perceber que algo não está certo. Mas se a pessoa tem noção de que alguma coisa não está certa, diria para ela ir atrás de ajuda profissional. Soa óbvio, porque é o que a gente escuta para qualquer tipo de coisa. Um profissional pode ajudar? De fato, ele pode. Principalmente se você estiver em um ambiente colaborativo, que você esteja desempenhando a sua função com outras pessoas, compartilhar isso daí. É chocante a quantidade de pessoas que sentem a mesma coisa, não falam porque sentem que não podem, não sabem de fato expressar o que estão sentindo, ou às vezes nem perceberam o que estão sentindo. A pior coisa que você pode fazer é guardar pra si mesmo. Eu daria um conselho da pessoa não guardar pra si mesmo. A sensação era que tudo perdeu um pouco a cor. Naquela época tudo tinha um certo quê de saturação. Passar muito tempo olhando pra tela e talvez isso tenha afetado também a minha percepção de cor fora do RGB. A ideia é que eu não deixar as coisas muito coloridas, é um pouco mais morto mesmo.
Perceber que as coisas legais não eram mais legais. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pra minha namorada falando: acabei de me irritar muito jogando CS. Eu lembro de ter voltado a jogar com uma vontade absurda de vou me divertir, vou fazer com meus amigos. Eu nem me irritei muito. A sensação apareceu fazendo uma coisa que era sem obrigação. Quando eu me irritei nesse negócio, uma coisa clicou de que eu me sentia obrigado a fazer qualquer coisa. E aquilo ali tinha perdido toda a graça. Eu tava tratando a minha diversão como trabalho. Perceber o quão alienado ao trabalho de fato eu tava. Clicou, não foi me sentir mal. Oi, eu sou a Luana, sou aluna egressa do curso de Publicidade e Propaganda e eu sou estagiária de Redação e Estratégia e eu faço Psicologia à noite. Eu não sei explicar muito bem sobre o meu processo de burnout, porque eu não sei se eu tenho. Eu tô passando por isso agora. Eu acho que eu tô muito cansada. É isso que eu tenho a dizer. Eu me sinto cansada demais, como se tivesse uma cobrança extrema da minha rotina, que é muito corrida. Eu trabalho de manhã e de tarde e estudo de noite. E da minha vida pessoal. Aí eu acho que eu me sinto muito cobrada e muito cansada. Mas não sei se isso se qualificaria como um burnout ou algo do tipo. Eu só tô cansada e meio frustrada e não sinto como se eu fosse uma pessoa muito boa no momento, porque eu não consigo me dar atenção e eu não consigo dar atenção às pessoas que eu amo. E é muito cansativo. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu tô marcando uma consulta com minha psicóloga, com um psiquiatra, pra conversar se tem algo que eu possa fazer pra me sentir menos dessa forma. Eu sinto que eu não tenho sido uma amiga muito boa, uma filha muito boa, uma mãe de pet muito boa, uma neta muito boa, ou qualquer pessoa muito boa. Que eu não tenho tempo de dar atenção pra mim mesma, então eu não consigo dar atenção pras outras pessoas. E eu não sei como sair dessa, porque eu tô em um momento que eu preciso fazer isso, sabe? Eu não quero parar de trabalhar e eu não quero deixar de estudar. E eu sinto que eu tô perdendo as conexões que eu tenho. Eu não saio com os meus amigos há muito tempo. Eu não consigo responder mensagens. E pra mim é muito importante estar perto das pessoas que eu amo. Então, isso tá afetando demais a minha saúde mental, que eu não tenho tempo de cuidar dela. E o que eu mais escuto é das pessoas falando que eu preciso priorizar o meu sono e priorizar o meu tempo e as minhas conexões. E que se as pessoas são amigos de verdade e pessoas que se importam comigo, elas não vão sumir. Mas eu fico na minha cabeça de que eu preciso me esforçar mais e mais e mais e mais pra conseguir fazer tudo que eu preciso. Não tô muito bem. Eu senti assim no meu TCC, foi uma época difícil, por assim dizer. Minhas costas ficaram muito tensionadas, eu tive que fazer fisioterapia. E eu meio que queria que isso acontecesse de novo pra eu ter uma desculpa pra ficar quieta. Eu tive um sonho muito bom. Esse sonho foi ótimo. Em que eu quebrava tudo, e eu gritava, e esperneava. E eu acordei ficando tipo, nossa, eu preciso botar pra fora de alguma forma. E aí, eu tô botando pra fora de alguma forma agora. Então é bom. São pesos que deixam a pessoa pra baixo, deixam cansadas. Porque tem alguma coisa a mais que tá me deixando cansada. E aí eu botei pesos pra representar o cansaço de carregar isso.